A presença hoje é do deputado estadual pelo PSB, Sérgio Majesco, com quem nós vamos conversar. Deputado, a pergunta inevitável o senhor se elegeu, fez um trabalho que mostrou uma certa consistência ao longo desse primeiro mandato seu e agora se reelege, numa taxa de renovação da Assembleia que não me ocorre agora de quanto foi. O que você achou mais difícil, se eleger a primeira vez ou se reeleger agora? Eu acho que a eleição nunca é fácil, né? Porque eu acho que a eleição ela é sempre uma incógnita, é muito difícil você fazer uma leitura muito clara, principalmente numa época em que nós vivemos tantas instabilidades, né? E tantas complexidades. Então, eu acho que nenhuma eleição é fácil. Talvez a reeleição tenha sido um pouco mais fácil pelo meu trabalho ter sido reconhecido, né? E ter sido fruto mesmo de um trabalho, não fruto do resultado de uma campanha. Então, talvez a reeleição tenha sido um pouco mais fácil. Interessante essa distinção entre resultado de trabalho e resultado de campanha, né? Bons marqueteiros, às vezes, produzem milagres, né? Exato. Existe a diferença, né, de você criar um produto através do marketing, né, e tentar vendê-lo, e a diferença de alguém conhecer efetivamente o trabalho. Então, às vezes as pessoas perguntam, você deve ter rodado o estado inteiro durante a campanha e tal. Olha, eu não vim a Vila Velha durante a campanha, que Vila Velha foi o segundo município que eu tive mais votos, tive mais de 9.000 votos aqui em Vila Velha. Mas eu não vim aqui fazer uma caminhada e tal, não fiz isso. Assim, e eu fui durante todo o meu mandato, eu visitei os 78 municípios do estado, visitando escolas, APAES, Pestalozzi, hospitais, enfim, indo a convite de associações, enfim, da população. Então, durante o meu mandato, eu rodei o estado mesmo, né, trabalhando, né? Mas durante a campanha, eu não fui a lugar nenhum, porque eu parto do princípio, assim, e é uma coisa que eu sempre pensava muito antes de entrar na política. Por exemplo, se eu nunca vim a uma feira em Vila Velha, por que durante a campanha agora eu vou vir a uma feira aqui? Né? Então, assim, isso para as pessoas. Então, assim, eu tenho que achar uma forma que as pessoas conheçam o meu trabalho. E não apenas que elas me vejam um dia na feira, ou me vejam um dia caminhando no calçadão de Itaparica, ou seja lá onde, né? Então, assim, foi realmente um resultado que não teve nada a ver com uma campanha de alta visibilidade. O exercício de um mandato é, na verdade, a afirmação de uma vocação política, né? Mas essa vocação política já tinha se manifestado em você antes de disputar um mandato? Esse comprometimento, esse apelo com os engajamentos comunitários? Olha só, eu sempre, desde muito novo, né, eu passei a acompanhar a política do Estado e do país, desde os, 15, 16 anos. E muito cedo me filiei a partido também, assim, sem ter sem ficar me candidatando e tal. Então, e sempre me envolvi em movimentos, enfim. E como professor, principalmente como professor de geografia, tendo que lidar o tempo inteiro com questões inerentes à sociedade, que a geografia é isso, né? Então, isso sempre mexeu muito comigo. Agora, eu não acho que as pessoas, para você participar de mudança, você tem que obrigatoriamente se eleger. Mas chegou um momento que eu achei que sim, que eu deveria sair do lugar do discurso, né, e das lutas e do que eu acompanhava e do que eu fazia, uma vez que eu era extremamente crítico em relação aos políticos existentes, né, e como eram o comportamento dos políticos. Então, se seria possível, então, me eleger e tentar, pelo menos, fazer diferente ou tentar fazer diferente, né? Isso quer dizer que, sem mandato ou com mandato, você vai sempre exercer uma atividade política? Eu acho que sim. Um espírito político aflorado. Eu acho que assim, a minha luta pela educação ela sempre foi... Você pontuou na Assembleia nesse primeiro mandato seu, você confirmou aquele refrão de que andorinha só não faz verão. Como é que você lidou com essa absoluta falta de irresolutividade do Parlamento Capixaba? Então, aí eu acho que isso tem que ser analisado, porque assim, as pessoas acham que o parlamento, o trabalho do parlamento, ou o resultado do trabalho do parlamento, ele não é tão visível, né? O parlamento ele não faz entregas físicas à sociedade como o executivo, o que faz com que muita gente acredite que então os parlamentares não trabalham, uma vez que assim, é diferente, um prefeito, um governador vai lá e entrega um asfalto, entrega uma ponte, entrega um carro. Deputados não fazem isso não é função do legislativo. Então, o parlamento é o lugar do debate mesmo, né? O nome já está dizendo, parlamento, né? Para debater, conversar, né?
E às vezes a população não entende isso. Então, o que é o resultado efetivo do trabalho de um parlamentar? Não é efetivamente entregas físicas, Sim. porque isso não é da sua alçada. Mas, assim, dentro de uma situação tão viciada quanto a política que nós temos no Brasil, tão encardida, com relações tão promíscuas entre partidos, entre instituições, entre o público e o privado, então, o que é o resultado de um trabalho de um parlamentar? Então, eu penso que, assim, dizer assim, uma andorinha só não faz verão, eu não sei se uma andorinha faz verão. Eu sozinho fiz alguma coisa, porque o meu trabalho foi notado. Então, assim, eu expus muita coisa que a sociedade desconhecia ou que não estava atenta. As questões relativas à educação, principalmente. Mas as relações também entre os poderes, a relação entre executivo e legislativo, eu acho que a minha atuação, ela demonstrou isso muito para a sociedade. E eu contribuí nesse ponto com essa situação. Então, assim, o meu trabalho de fiscalização em relação ao uso do dinheiro público, né, a forma de maquiar o orçamento no Estado. Então, assim, independente de eu estar acompanhado ou não, eu acho que o meu trabalho foi muito bem feito, né, dentro daquilo que é possível ser feito como parlamentar. Então, eu acho que está errada a ideia de que uma andorinha só não faz verão. Como eu estou dizendo, pode não fazer verão, mas faz outras coisas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o seu trabalho, por exceção, contrastou. E, de certa maneira, isso até te favoreceu, porque permitiu o seu mandato se afigurar como algo diferenciado. Você fugiu daquilo que é considerado o padrão típico da Assembleia. É verdade. Né? A presença hoje é do deputado Sérgio Majesco. Voltamos já. Voltamos com a presença do deputado estadual pelo PSB, Sérgio Majesco. Deputado, ainda me reportando aquilo que o senhor falou no bloco anterior, é claro que o parlamento parla, fala, discute, debate, reproduz de uma certa maneira as águas antigas. E por isso, como não há entrega física, não se percebe o trabalho de um deputado, a não ser que ele faça muito projeto de lei, assim mesmo limitado pelo fato de que nenhuma lei que possa, tem lei com vícios de iniciativa, né, porque não são da autoria do Executivo. Mas quando a gente vê, por exemplo, a prestação de contas anual do governo, a gente percebe um mero rito burocrático sem qualquer questionamento. Aliás, acho que o senhor tentou oferecer alguns questionamentos, mas foi sufocado pela unanimidade, né? Então, assim, todas as contas do governo que foram votadas, e hoje vai entrar com as contas dele, se eu não me engano, de 2015 ou de 2017 ou 2016, não sei, que está na pauta de hoje. Então, assim, não tem como eu aprovar as contas do Artung, assim como eu não votei também nas contas que foram votadas de 2014 do Casagrande, em função da questão da não aplicação dos 25% na educação, né? É incrível que aqui no estado do Espírito Santo, porque assim, estados e municípios são obrigados a investir 25% na educação, é constitucional, a LDB nos artigos 70 e 71 especificam como esse dinheiro deve ser utilizado, e aqui no Espírito Santo, o Tribunal de Contas, ao invés de coibir isso, o Tribunal de Contas criou uma resolução amparando isso, como se o Tribunal de Contas do Estado tivesse a prerrogativa de contradizer o que diz a Constituição. E a Assembleia Legislativa ajuda a mascarar isso, assim, ao invés da Assembleia, que tem o poder efetivo de votar ou não, né, determinadas coisas, menos isso, né, porque não estaria também na sua alçada, a Assembleia, ela aceita isso passivamente. Né? Então, assim, não é possível que você concorde, não, existe a resolução, mas a resolução é inconstitucional. E eu sei que é inconstitucional. Então, para mim, essa resolução do Tribunal de Contas, ela não interessa. Porque eu sei que ela é inconstitucional. Não, eu vou aprovar as contas do Artung porque o Tribunal de Contas, que do Espírito Santo poderia ser chamado quase de Tribunal do Faz de Conta, está dizendo que isso é regular. Como todo mundo diz que não é, porque se fosse, todos os estados estariam fazendo, né? Tanto que nós denunciamos na Procuradoria-Geral da República em 2017, foi acatada, virou um processo de inconstitucionalidade na STF, hoje nas mãos da ministra Rosa Weber, que eu não sei por que demora tanto a dar o veredito. Vou resgatar o mérito da denúncia. O mérito da denúncia é de que, na verdade, estava se alocando recurso para pagamento de previdência dos professores e lançando isso à conta da obrigatoriedade. Exatamente. O governo, ele pega uma parte do dinheiro desses 25%
e ele faz um aporte para a Previdência, mas contabiliza na pasta da educação. Os 25% da educação. Exatamente. Então, quando você pega, por exemplo, se uma pessoa sem ter essa atenção, você for pegar o orçamento do Estado, você vai ver lá que o Estado está investindo 26%, 27% na educação. Então, o governo diz assim, olha, na verdade, eu aqui invisto além daquilo que é minha obrigação. Mas quando você vai ver, 6%, 7% disso é de aporte para a Previdência. Então, no governo Hartung, a média de investimento desses 4 anos foi de 19% a 20% apenas. Nesses 4 anos, são 2 bilhões e 700 milhões de reais que o governo tirou da educação para o aporte de aposentados e pensionistas da educação, o que é completamente ilegal e inconstitucional, porque isso é tão primário, ninguém precisa entender de finanças públicas para entender uma coisa. Previdência, todo mundo tem direito à pensão e aposentadoria. Da onde esse dinheiro tem que sair? Do fundo previdenciário, porque é lá que as pessoas contribuem, tem um fundo específico para isso. O Manual de Contabilidade Pública Brasileiro diz que, caso haja problemas nos fundos públicos, o Tesouro é que tem que cobrir. Você não pode tirar isso de dinheiro carimbado. Seria a mesma coisa que eu dissesse assim, então do dinheiro que é obrigatório para a saúde, daqui a pouco o governo vai começar a tirar desse dinheiro para pagar a aposentadoria de médicos e enfermeiros, por exemplo. E se isso fosse legal, Eustáquio, todos os estados do Brasil estariam fazendo, porque o calcanhar de Aquiles da maioria dos estados e da União tem sido a Previdência. O próprio governo federal estaria fazendo, então estaria tirando dos 18% que ele tem que investir na educação superior, estaria tirando esse dinheiro para pagar a aposentadoria de professores universitários. Então, assim, isso é óbvio. E a denúncia em todas as partes que a ministra Rosa Weber pediu para se manifestar, o TCU, a AGU e tal, todo mundo já se manifestou. E a opinião é unânime. A única opinião contrária, obviamente, é do Tribunal de Contas aqui. Mesmo assim, o Tribunal de Contas, quando se manifesta, a pedido da ministra Rosa Weber, no final diz assim, mas se caso se entender diferente, tem que abrir uma negociação até que isso se acerte. Quer dizer, já sabendo muito bem que isso está errado, né? Então, assim, o governo Hartung é uma grande farsa, na verdade. Quando eu vejo esses comentários econômicos, Hartung sendo homenageado, o governo nota A de avaliação de gestão. Meu Deus, 2 bilhões e 700 milhões retirados da educação. Um mascaramento imenso, porque, na verdade, há um duplo crime aí. Há o crime de improbidade, né? E de inconstitucionalidade, de não investir no ato em si, e o outro dele está mentindo para a União. Tanto que nós fizemos uma denúncia também no Ministério Público Federal aqui, e que hoje está sendo investigado pela Polícia Federal, essa questão de que o governo do Estado está mentindo para a União, ao afirmar que investe 26% na educação, quando ele está fazendo esse aporte para a questão previdenciária. E mesmo assim, Hartung é louvado como um grande gestor e não sei mais o quê. Mas aí eu insisto, aí de novo você lá na Assembleia é aquela voz clamando no deserto. Exatamente, assim, e aqui você clama no deserto não é só na Assembleia, porque também, assim, quando você olha, assim, qual é o destaque efetivo que a grande mídia capixaba dá nisso? Nenhum. Então, assim, você clama no deserto não é só lá. Você também, às vezes, não encontra ressonância nos veículos e nos meios e nos segmentos que deveria haver também, né? Então, assim, isso às vezes dá um sentimento de frustração muito grande, porque fica parecendo que você tá batendo numa tecla como se você estivesse querendo apenas espizinhar um governo, quando você está provando por A mais B, quando você tem toda a documentação também do Ministério Público de Contas do Estado, né, com tudo comprovado, e as pessoas simplesmente... Na Assembleia se faz de conta que isso não acontece, né? Assim, você fala lá... Nós vamos terminar o nosso programa hoje nesse clima meio down aí pelas reflexões do deputado, mas a gente volta amanhã e continuamos arguindo o nosso deputado combativo Sérgio Majeski aqui no Presença. Até já.